Ando. Vocês não precisam ficar muito no mudo não, tá, para não tirar a espontaneidade. Olá, bem-vindo a mais um programa do canal Antena Rush. Aqui quem vos fala é Fabiane Borges, psicóloga, pesquisadora de arte, ciência, tecnologia, subjetividade. E nós estamos fazendo agora o quinto programa, o quinto episódio dessa série, né? Essa série do primeiro workshop de arte SAT no INPE, que é arte de satélites. Então, esse curso é aberto. A primeira parte dele é fechada, que é na segunda-feira, para quem se inscreveu no curso de como criar e como desenvolver um ArtSat. Aí o pessoal está aprendendo Python, Arduino, e tudo por internet, então tudo virtual, então realmente é um desafio. E as discussões a gente optou de fazer num formato aberto para trazer as discussões, fomentar as discussões, tanto para a arte quanto para a ciência e para todos os interessados. Esse é o quinto programa, então, a gente vai fazer 10 programas, termina dia 8 de dezembro, essa programação do primeiro workshop de ArtSat, mas nós decidimos que vamos continuar com o programa Vida Fora, todas as terças-feiras, e vai ir mudando as séries. Então, a gente tem aí Futuros Sequestrados versus o Antissequestro dos Sonhos, nós temos Tecnoxamanismo, nós temos Pandemic Dreams Archive, nós temos mais filosofia da ciência, mais discussão, nem sempre vai ser nesse formato, outros fins de mundo são possíveis, enfim. Nem sempre vai ser esse mesmo formato de 4 pessoas, às vezes vai ser um, às vezes mais, e assim a gente vai variando e testando todas as metodologias. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados hoje. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Às vezes eu vou cair, então, Byron, se tu puder me dar uma avisadinha se eu cair ou não, tá? Por favor, Paula. Então, eu quero falar dos nossos convidados maravilhosos, estou super feliz com essa mesa, e vou começar apresentando, então, o Germano Bruno Afonso, que é pós-doutorado em astronomia pelo Observatório de La Côte d'Azur, França, doutorado em astronomia de posição e mecânica celeste pela Université Pierre et Marie Curie, de Paris 6, mestre em ciências geodésicas e graduado em física pela Universidade Federal do Paraná, foi professor titular de física da Universidade Federal do Paraná, atualmente é professor pesquisador do programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado profissional em Educação e Novas Tecnologias, o PPGENT, do Centro Universitário Internacional Uninter, Curitiba, do Paraná. É diretor-presidente da Fundação Wilson Pickler, de amparo à educação, ciência e tecnologia. FAMPECT, líder do grupo de pesquisa Ciência, Tecnologia e Interculturalidade na Educação, na linha de pesquisa, formação docente e novas tecnologias na educação. Então, é isso. Ele tem experiências nas seguintes áreas: astronomia e arqueoastronomia indígenas, realidade virtual e realidade aumentada na educação, popularização de CT, cálculos de órbitas de asteroides próximos da Terra. Então, esse é o nosso querido Germano Afonso. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou sem o Ítalo aqui, então eu não sei. Tá bom. Quero apresentar também vocês para Paula Scamparini, companheira, amiga, artista, trabalha um pouco nessa relação da arte e astronomia. Então, a Paula Scamparini é artista multimídia, graduada em artes visuais, em Campinas, mestre e doutora pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde agora ela dá aula. Ela realizou residências artísticas em instituições em Portugal, Alemanha, França, foi professora
na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, na Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e atualmente vive no Rio e dá aula na UFRJ. Então, a Paula Scamparini está sempre trabalhando com essas questões culturais, identitárias do país. Trabalha com a ideia de paisagem como dispositivo e o uso propositivo do conceito ecologia, o que permite observar e gerar ecossistemas a partir da criação ou ativação de encontros em diferentes contextos. Enfim, tem aqui muitas outras coisas, mas eu acho que eu vou deixar por aqui para ela poder também falar outras coisas. E quero apresentar a vocês Sérgio Byron, que é meu supervisor no Diversita, é supervisor também desse trabalho do SACI, realizado no INPE, né, Subjetividade, Artes e Ciências Espaciais. Ele coordena, então, o Diversitas, e ele trabalha também na ECA, Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo, pesquisa temática de audiovisual, hipermídia, produção partilhada de conhecimento, possui doutorado pela FEFELESH da Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, e em Comunicação e Humanidades pela Universidade Livre de Berlim, Alemanha. Deu aula na Universidade de Stanford, na Califórnia. Tem experiências nas áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, com ênfase em comunicação, semiótica, história da cultura, psicanálise da cultura, antropologia visual e hipermídia. Escreveu vários livros. Agora ele é líder também do CEDIP, que é Centro de Comunicação Digital e Pesquisa Partilhada, e publicou alguns livros, entre eles Hipermídia, Imagens de la Cultura e Cultura de las Imágenes, Antropologia Visual e Hipermídia, Interdisciplinaridade, Psicoanálise e História da Cultura, Texturas Sonoras, dentre outros. E também realizou vários filmes e hipermídias. Então, esses são os nossos convidados. O Ítalo chegou, seja bem-vindo, Ítalo. Ele é tímido, não gosta de aparecer, mas ele fica aqui no background, porque o Ítalo está representando o Cube Design, que é nosso parceiro no programa do SACI, dentro do INPE, mas principalmente no primeiro workshop de ArtSat. E o Cube Design é uma competição de nanosatélites que pega toda a América do Sul e América Central, onde vem competidores de todas essas regiões para o INPE, e o Ítalo, então, está representando aqui o Cube Design, que nos abriu a porta para fazermos uma competição criarmos uma categoria dentro da competição que se chama ArtSat. Então, é por isso que a gente está dando esses cursos, para instrumentalizar as pessoas, para elas aprenderem a fazer satélite, mas não só isso, para elas também entenderem criticamente toda a discussão sobre tecnologia, ciência, filosofia da ciência, as questões que estão envolvidas dentro dos processos políticos e de identidade no Brasil, e assim, então, esse primeiro workshop de ArtSat do INPE tem sido um satélite com uma antena bem aberta, captando todos esses sinais da contemporaneidade e aproximando as pessoas da ciência e da tecnologia, que num momento no Brasil como esse que nós estamos, me parece ser fundamental e importantíssimo. Ufa! Falei. Então, agora eu gostaria que o Germano Afonso se apresentasse para nós. Né, Germano, seja bem-vindo, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu quero agradecer o convite de vocês, e para mim também é uma alegria e honra estar com esse grupo participando dessa discussão, né? Bom, a minha formação toda é de ciências exatas, né? Mas eu sempre, desde pequenininho, gostei da parte da astronomia indígena, né? Eu sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, lá aquele céu maravilhoso, e não tinha astrônomo para ensinar a gente, então era o próprio pai que ensinava a mãe a observar o céu e essas constelações, né? Aí fui passando, aí por causa disso fiz física para fazer astronomia depois, como você falou, né? Mas a partir de um certo tempo, o que era hobby passou a ser praticamente profissão, né? Eu tive a sorte graças ao CNPq, conhecer diversos lugares do Brasil, diversas etnias, né? E poder fazer um trabalho. Tanto que eu quero deixar bem claro aqui que 90% do que eu vou falar eu aprendi com os indígenas, né? Com os pajés, com os xamãs, né?
Então, é mais um trabalho de campo do que... lógico, tem que ter bibliografia, senão você não publica, né? Mas muitas coisas assim que tem bem interessantes de falar até nesse sentido, né? Porque, às vezes, a pessoa passa... Eu já vi trabalhos bem respeitosos, né? Que passou uma semana com uma etnia e já falava da etnia como se conhecesse a fundo, né? A gente passa anos e anos, às vezes, pesquisando, conhece um pouco da língua e, de repente, vê que não sabe praticamente nada. Então, e por que eu estou contente também? Em Oh, germano, só um oh, pouquinho. É importante você dizer também que é descendente dos Guaranis sim, do Mato sim, Grosso, né? Que sim, você tá falando de algo que também tem a ver com a sua história e com a sua tradição, né? sim. Isso é importante porque eu sou quando eu falo de Ponta Porã, né? É fronteira com o Paraguai, fronteira livre com o Pedro João Cavalheiro, que o Guarani é falado lá, né? E fica perto também de Dourados, Mato Grosso do Sul, e todo mundo sabe a história triste dos índios lá, né? O problema que eles passam e tudo mais, né? E eu tive a chance de pesquisar lá durante um ano. E depois também pesquisei na Amazônia, em diversos lugares, né, com diversas etnias. Então, o fato de conhecer um pouco a cultura e a língua, né, me facilitou bastante, primeiro com os Guarani, e segundo também um pouco de Tupi, Tupi e Guarani, são tipo português e espanhol, né? Então, nos povos que falavam Tupi. E principalmente São Gabriel da Cachoeira, que é uma das línguas oficiais de lá, é o Nhangatu. E o Nhangatu é uma mistura de Tupi com Guarani, né? Lógico, não sou experto em nada disso, mas só de conhecer um pouquinho da língua e da cultura me ajudou muito na pesquisa. Quer dizer, eu tive bastante sorte nisso, porque muitas informações que outra pessoa não conseguiria, né? Para mim, as portas estavam praticamente abertas. Então, quero agradecer também todos esses povos que me acolheram dignamente, né? E, na medida do possível, né? Passaram as informações daquilo que me interessasse, que era mais a astronomia deles mesmo, como que eles faziam para fazer o calendário e para, a partir daquele calendário, sobreviver. Mas isso também, trabalhei com arqueastronomia, como nós vamos ver um pouquinho, né? Tem a parte de artes também, né? E nas próprias constelações deles, a maneira de ver o céu, eu estou vendo aqui que vamos falar um pouquinho de etnocentrismo, então, essas coisas todas é bem importante quando a gente quer conhecer, não é só respeitar, tem que conhecer também, para respeitar, né? Mas, às vezes, a gente quer fazer até um trabalho bonito, e porque não conhece a cosmovisão desses povos, acaba não dando certo, tá entendendo? Então, não estou nem falando daqueles que não gostam, que perseguem, estou falando daqueles, como a maioria de nós aqui, né, tem aquela boa vontade de ajudar. Então, tem que prestar atenção nessas coisas, que o Sérgio vai falar um pouquinho, e talvez eu pegue um lance dele aí, né? Então, é isso. O que eu fiz? Eu fiz aqui um pouco de slides para apresentar um pouquinho da arte. Não sou artista, e me falta essa parte, né? Então, eu estou me expondo um pouquinho para, possivelmente, né, que tiver interesse, a gente possa conversar depois da live mais sobre isso, tá? Então, eu vou tentar passar... Eu tenho 20 minutos, né? Me avisa quando tiver 5, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, né? Isso, Tá? Então, tá bom. esse aqui entra. Tá vendo aí? Sim. Tá vendo, né? Sim, Então, estamos vendo. como eu fui convidado para falar de arcoastronomia e etnoastronomia, a primeira pergunta que a gente faz, né, tem que deixar bem claro o que é isso, né? Então, fiz uns slides aqui para explicar mais ou menos. Tá? Olha aqui, a arcoastronomia é a disciplina que estuda os conhecimentos astronômicos ligados pelas culturas pré-históricas, ágrafas, que não tem escrita, tá? Então, eles liam no céu. Já começa aí aquela relação céu e terra, né? Como? Através de vestígios duradouros, como a arte rupestre, a palavra arte já apareceu aí, né? E os monumentos de rochas, e por povos antigos também, que a gente estuda, né? Capazes de elaborar textos escritos, tais como mesopotâmicos, os egípcios, os gregos e os maias. Então, essa parte aqui é chamada também, costuma ser chamada de astronomia arqueológica, né? Porque é arqueastronomia, né? O estudo da arqueastronomia requer a colaboração de especialistas em astronomia, arqueologia, antropologia e história da arte, entre outros, pois as evidências são frequentemente fragmentadas, sutis e sujeitas a diversas interpretações. Quer dizer, como não tem nada escrito, né, a partir dos dados que você tem, você põe hipóteses.
que outras pessoas podem pensar outras coisas, né? Mas o exemplo mais clássico de arqueastronomia é Stonehenge, só para dar uma visão, né? Então, na década de 60, 70, tinha aquela briga. Não, é um observatório astronômico. Ah, não, é um lugar de rituais mágico-religiosos. Não, é para enterramento de mortos. E ficavam brigando os cientistas, e no fim, o que eles descobriram? Que era tudo isso. Era tudo isso, tá entendendo? Era holístico, não tinha essa fragmentação de conhecimentos, né? Então, todos eles tinham razão, por incrível que pareça, né? Então, eu cito isso, porque se alguém quer procurar na internet, Stonehenge começou o exemplo mais clássico da história da arqueastronomia. Tá? E aí, etnoastronomia já é mais fácil. Tá? Aí você já não trabalha com hipóteses, que nem eu digo, eu sou porta-voz daquilo que me ensinaram. Tá? Se alguém tiver dúvida, vai lá falar com o xamã, com os anciões, com os sábios da aldeia, que eles vão confirmar, porque é a maneira de vida deles. Tá? Naturalmente, eu, como sou das ciências exatas, por exemplo, eu sempre tento escutar mais de um, fazer algumas discussões mais profundas, né, para pegar esses conhecimentos o mais claro possível para mim. Para eles mas para mim, às vezes, como eu vou explicar depois, já aconteceu muitas vezes de eu mesmo me perder no caminho, né? Então, a etno, que é bem fácil, que eu chamo de astronomia antropológica, porque jamais astrônomo, antropólogo, mas é a disciplina que procura entender a concepção sobre o universo de diversos grupos étnicos e culturais contemporâneos. Olha, aí está a diferença, né? Ela é baseada em documentos históricos, registro etnográfico e principalmente em relatos de tradições orais. Quer dizer, foi principalmente isso que eu fiz, né? Tradições orais, eu ia na aldeia, conversava, era uma pesquisa participante, né? Era mais um bate-papo do que questionário, porque para começar a história, os indígenas não gostam de questionário, nem só indígena, como muitos de nós, né? Você chega lá com um questionário, e o que acontece? Eles são tão, assim, sensíveis, né? Que eles geralmente respondem aquilo que você quer escutar. Tá? Seja para o bem, seja para o mal, né? Mas eles sempre respondem aquilo que... Na tua pergunta, ele já vê a resposta que você quer. Então, é bater papo mesmo, tá? Ela tem um grande potencial no Brasil, reflexo da nossa interculturalidade. Quer dizer, quem quer estudar etnoastronomia, pessoas diferentes, culturas diferentes, é que não falta no nosso país. Só povos indígenas tem mais de 300. Tá? E as línguas, e as diferenças que existem, às vezes dentro de uma mesma etnia, numa aldeia para outra, né, já tem um pouquinho de diferente. Imagina, de uma família linguística, e assim por diante, né? Então, tem que ter muito cuidado, e também depende muito do lugar que habita, né? Depende muito do meio ambiente, e que, sabe, com a altitude você tem um céu diferente, tem fauna e flora diferente, e isso daqui tudo é interligado, né? E aí vamos entrar um pouquinho na arte rupestre astronômica. É arte rupestre que eu vou falar, mas como eu sou astrônomo, né? Então, eu sempre procuro aquilo que tem conotação astronômica, né? Porque você sabe que você pode ter diversos símbolos, diversas figuras, e eu procuro sempre aquelas que contêm alguma coisa de astronomia, né? Então, agora não é frase minha, isso eu tirei da Unesco, felizmente encontrei de novo, só não sei de que ano, tá? A arte rupestre pré-histórica é a fonte mais importante de informação que dispomos sobre os primórdios da arte, do pensamento e da cultura humana. Na arte das origens da humanidade, encontramos arquétipos e paradigmas que constituem a base do nosso ser e que, até hoje, nele se mantêm profundamente arraigados. O que eu quero... Aí já começa a minha história, né? Eu quero ser franco, né? Eu não sou muito da área, mas a gente observa. Por exemplo, em São Paulo, nas cidades maiores, às vezes via símbolos que foram feitos nas paredes, tá? Assim, que não representava ser humano, muito esquisito. Eu achava aquilo esquisito, né? Eu falava, será que essa pessoa, se ela vê amanhã, ela vai me contar o que ela quis dizer com isso? Eu tinha quase certeza que não, porque geralmente era em estado alterado, tá? Mas aí eu fui para a Europa e lá na França, em alguns lugares, em alguns muros, eu via também aquele rabisco. Isso existe, estou falando rabisco só no sentido primeiro, né? Porque existe praticamente no mundo inteiro. E eu percebi que tinha figuras muito semelhantes, né? Então, aí eu falava, poxa, não foi a mesma pessoa que desenhou, mas essa mesma pessoa estava
na mesma condição daquela que fez lá em São Paulo, por exemplo. Também no dia seguinte, se perguntasse, ela ia falar, desenhei porque desenhei, tá entendendo? Mas isso que a gente quer dizer que fica arraigado em nós essas coisas que vêm do passado, né? E como está escrito aí pela Unesco. Agora tem problema, vamos falar de problemas também, né? Tem o Kotler Grönberg, que é bem conhecido pelos antropólogos principalmente, de 1872 a 1924, ele escreveu um livro, Petróglifos Sul-Americanos, em Berlim, em 1907, e o que acontecia, né? Ele trabalhou principalmente no Alto Rio Negro e no Baixo Rio Negro, onde eu tive também possibilidade de trabalhar, tá? Então, que nem estou falando, aí eu estou fazendo um contraponto das coisas que eu conheci depois, né? Bem depois, né? Dele ter passado por lá e feito os comentários, né? Então, ele escreveu: os indígenas gravavam nas rochas, em seus momentos de ócios, desenhos que não possuíam nenhum significado. Tá? Ele não sabia que depois de uns 200 anos, né, ia ter indígenas das aldeias que teriam curso até de antropologia e que iam acabar vendo o mesmo desenho que ele e que não concordava com isso. Tá? Então, e talvez por causa dessa frase, infelizmente, né, tem pouco pesquisador de arte rupestre no Brasil, principalmente com formação em astronomia. O que quer dizer pouco? Pela riqueza que nós temos disso, tá entendendo? Como em outros países, devia ter muita gente estudando e guardando e cuidando, né? Então, isso é uma tristeza muito grande de ver a nossa cultura ancestral, milenar, sendo perdida dessa maneira, sem muitas pessoas se ocupando disso. E quando falo de muitas pessoas, eu me incluo, porque eu não sou especialista, como eu falei, comecei com hobby, né? Mas eu gostaria muito de me aprofundar mais, mas com reforço de quem entende de arte. Porque eu vou falar as dúvidas que me apareceram em todas essas pesquisas também. Não estou aqui para falar que deu tudo certo, que aprendi tudo, que ficou tudo claro, né? Então, o que acontece? Aí, tem representações que são óbvias. Olha aqui. O que isso aqui seria? Um sol, tá? E aqui, uma lua. Aí, eu estava num congresso de antropologia e uma antropóloga... olha, e tudo, eu tenho uma vantagem, né? Não é nem humildade, mas é que eu tenho muito medo de errar. Tudo que eu vejo, que eu descubro, eu procuro sempre os indígenas que moram perto para... Não que eles vão ter razão, mas pelo menos uma outra maneira de ver o mundo, né? Então, um pajé do Paraná, é considerado os pajés também concordou comigo que isso é sol. Concordou? Não, foi ele que me disse, né? Isso daqui é uma lua, tá? Aí, nesse congresso de antropologia, a pessoa falou assim, uma antropóloga falou, não é sol e não é lua, não. Isso daqui é um cocar, isso daqui é uma canoa. Tá? Eu cheguei para o pajé e falei, poxa, me falaram que isso é um cocar e é uma canoa. Quem que tem razão? Ele falou os dois. Os dois. Por quê? Porque o cocar representa o sol. E a canoa representa a lua. Então, são representações diferentes, né? Mas uma ideia não invalida a outra. Isso é muito interessante, porque uma vez eu discuti com uma pessoa, quando era moleque, que ele falava que ele tinha razão e que eu tinha razão também, né? Eu falei, mas como que os dois vão ter razão? Um dos dois deve estar errado, porque elas estão falando coisas diferentes. Aqui, né? As duas estão falando coisas diferentes da mesma coisa. Os dois estavam certos, né? Então, isso já faz você fazer cuidado nas interpretações também, né? Olha, aqui isso aqui do Sol e a Lua, aqui é um eclipse solar. Mas tudo no painel só, tá? Aí, aqui seria Cruzeiro do Sul. Aqui também, outra discussão. Aqui, o que vocês falam que é? É um cometa, está escrito lá, tá? Mas, me falaram, não, isso não é um cometa. Mas como não é cometa? Tem núcleo, cabeleira e cauda, tá? Querendo mais, tem a cauda curvada. Olha o detalhe. O que significa essa cauda curvada? Que em vez de gás, só porque geralmente a gente está acostumado a ver o cometa reto. Quando tem curva, é que é um cometa novo ainda, que não perdeu todo o gelo do sujo que ele tem. Então, esse gelo sujo não vai que nem o gás. Ele vem que nem uma poeira pesada, quer dizer, ele desce. Então, está toda a descrição do cometa novo, que espantavam os povos antigos até agora, né? Aí tem... me avisa quando faltam 5 minutos, tá? Bom. Tá? Porque aí eu acelero mais ainda, porque eu tenho tempo de ocupar o tempo dos colegas. Isso aí é uma espiral, tá? E o que tem essa espiral? Bom,
Alguns pajés me falaram que era para, quando eles iam escrever qualquer coisa, representar nas pedras, muitas vezes ele usava nesse sentido no início da escrita e no sentido inverso da espiral, quando terminava, né? Achei bacana. E tem uma coisa dessa na Itacoatiara de Ingá. E ele nem sabia, nem conhecia Ingá, né? Bom, muito bem. E a explicação mais bonita que eu encontrei foi o seguinte: isso representa o começo e o fim. E que nessa nossa vida, nós nunca vamos estar... Porque a gente sempre fala que é circular, né? E eles representam uma elipse. Isso significa que, em qualquer posição que nós praticamente estamos voltando, mesmo se as coisas não mudaram, nós mudamos. Então, já não é a mesma coisa. Então, o círculo não se fecha e fica uma elipse. Olha a profundidade do que ele me disse, né? Então, aí, tem as Pleiades também, das 7 estrelas em volta do círculo. E tem um negócio, um círculo bem maior no centro. O que acontece? Uma coisa que eles sempre ligaram tanto com Vênus e Pleiades, inclusive tem mitos sobre isso, tá? E aqui o que acontece? Tem épocas que a Lua passa bem por onde estão as Pleiades. Tá? E aqui talvez eles tenham representado exatamente uma época que a Lua praticamente estava sobre as Pleiades. Né? Está chutando, né? Mas vocês vão ver que depois eu descubro contra as pessoas. E que nem eu falei, são hipóteses. Tá? Se me falarem que outra coisa aqui, eu aceito e tudo bem. Aí começa. Isso daqui eu descobri no Paraná. E lá no Rio Negro, eu vi isso daqui, em São Felipe, Amazonas, Rio Negro. Isso daqui, o Grunberg, Koch Grunberg, né, falou que não era nada. Mas ele mesmo escreve no livro dele que, para os indígenas, isso daqui eram as Pleiades. A mesma hipótese dos indígenas do Sul com os indígenas do Noroeste do Brasil, lá perto da Colômbia e da Venezuela. Tá? Que nem se conhecem, tá? Aqui, outra coisa muito interessante, em Pirei do Sul eu encontrei esse desenho aqui. O que parece? Parece um planeta perto do outro. Então, uma estrela bem brilhante perto do outro. Tá? Aí, eu falei com os índios, eles falaram que mais ou menos que era isso, mas eu fiquei meio assim. Aí eu falei, se isso aconteceu, foram 2 corpos muito brilhantes. Então, deve ter registro em outra parte. Dito e feito, do Koch Grunberg, o Ernst, na Venezuela, lá no Rio Negro, também pertinho do Rio Negro, encontrou praticamente a mesma coisa. O que é isso, então? Pode ser conjunção de 2 planetas, mas se fosse Vênus e Júpiter bem perto, não faz muita diferença para eles, que nem teve esses dias, né? Marte e a Lua, tá? Então, a gente faz hipótese que pode ser até uma nova, então uma supernova perto de Vênus, que os 2 viram e, como não é usual, registraram, porque eles só registravam coisa que não era do cotidiano, tá? E aí, agora, eu queria chegar aqui. Aí eu dei muitas aulas para o MEC, para a Secretaria de Educação do Paraná, para Guarani e Caigangue. São povos totalmente diferentes. Ele falou uma frase, você já vê que um é Macro-G e outro é Tupi. Tá? E moram praticamente juntos. Mas se um Caigangue falar em português e um Guarani falar em português, eu sei que tem um Caigangue e tem um Guarani de tão diferente que são. Bom, aí eu estava dando aula para os professores Caigangue, e não sei por que eu pedi para eles desenham muito bem os índios, né? Desenharem uma formiga. Desenharam até uma formiga, tá? Aí, o que acontece? Eles têm clã, os Caigangue, para não ter cruzamento consanguíneo, né? Tem o clã Sol e clã Lua. É que nem o Xing, né? O Yang e o Yin. Um não é superior que o outro, são opostos complementares. Tanto que o clã Sol só pode casar com o clã Lua e vice-versa, para não ter a mistura, tá? Mas só que a cultura deles são casados e têm culturas diferentes, tá? Aí eu perguntei, vocês podiam representar como que os Caigangue representam isso? Olha aqui que surpresa, ó. Isso daqui, o que é isso daqui? É uma formiga. É aquela formiga para o pessoal que é do clã Lua. E o que isso daqui é? O de baixo, desculpe, é o Sol. É a formiga, a mesma formiga para o pessoal que é do clã Sol. Olha que riqueza e que diversidade, tá? E que vai passando tudo despercebido pela gente. E, então, nós vamos falar bastante, né? Mas às vezes as pessoas querem saber mais. Eu deixei aí um livro que nós escrevemos sobre a astronomia indígena, né? Em 2016, é só entrar na internet que acha. E aqui também, olha, História da Astronomia do Brasil, do meu colega Matsura, tá?
que ele que escreveu. E eu escrevi a parte daquilo que eu estou falando um pouco hoje, sobre arqueastronomia brasileira. Isso você encontra na internet, você encontra de graça, é só baixar. E só para não esquecer de outro assunto, né? Que eu trabalho também com... no meu mestrado, doutorado, né? Eu levo um pouquinho também para as partes mais frágeis, né? Então, eu trabalho também com astronomia indígena para surdos. Né? Primeiro, com linguagem de Libras, e outra pesquisa nossa é fazer, porque tem aldeias que têm diversos surdos, por causa da contaminação da água, essas coisas todas, né? E eles têm a linguagem dele. Então, esse primeiro trabalho que nós estamos fazendo foi com Libras, e transformando a astronomia indígena para Libras, e daí a próxima nós vamos fazer com a linguagem indígena mesmo. Só que nós fizemos, né, isso daqui, que nem está escrito aqui embaixo, né, em música 8D. Né? Então, com 8D, fica aquela coisa mais linda, né, que todo mundo conhece mais ou menos, né? E com linguagem de Libras e uma música contando toda a cosmogonia do Guarani-Embuá. Você vê, além de ser Guarani-Embuá, então você tem que ter bem cuidado de classificar direitinho com o que você está falando, tá? E sem falar que na outra aldeia, às vezes, é um pouquinho diferente. Então, eu deixei o link aí para o pessoal que quiser ter mais informações, tá? Então, eu acho que deu meus 20 minutos, mais ou menos, né? Ah, maravilha. Então, e depois eu fico aberto para o nosso diálogo que nós vamos ter e as perguntas das pessoas. Desculpe que eu falei rápido, mas acho que deu para entender, né? Muito obrigado. Hein? Muito obrigada a você. Agora você está... Maravilha, que legal. Já aprendemos mais um pouco. Eu fiquei ouvindo várias palestras suas hoje, mas você sempre consegue trazer novidades. Né? Ontem eu fiquei ouvindo antes de dormir várias, mas sempre aprende coisas novas quando o Germano Afonso, o Cacaverá é assim também, traz coisas incríveis. É isso que digo, né? Antes de falar, a gente tem que saber para quem que vai falar, né? Então, por exemplo, hoje já fiz diferente do que se fosse um curso, ou que se fosse para a gente da astronomia, fosse para a educação, né? Tentei trazer um pouquinho mais para essa parte interessante, que me interessa bastante, é arte e ciência. Né? Então tá, eu acho que eu vou passar para Scamparini agora, Byron, para a gente fazer aquele equilíbrio e depois você segue. Mas antes eu queria contar uma história para vocês, que quando eu entrei em contato com tudo isso, foi por causa da Paula Scamparini. Eu estava desenvolvendo um conceito de ancestrofuturismo e ela já pegou muito rápida a ideia e convidou para fazer uma fala lá no Capacete, uma fala não, uma conversa, né, lá no Capacete, com o Rudstein, do Observatório do Valongo, que também trabalha com arqueastronomia e que mudou a vida dele, era um astrônomo e começou a pesquisar isso e teve assim uma ruptura. Você conhece? Então, um abraço. Ele passou por uma conversão mesmo, né? Uma conversão, assim, e agora ele só fala dessas coisas. E também com uma moça do afrofuturismo. E aí, por causa dessa conversa, eu me apaixonei pela aula, então decidimos fazer a Comuna Intergaláctica lá no Observatório do Valongo, junto com o Rudstein, que foi a primeira Comuna Intergaláctica, várias pessoas para discutir arqueastronomia e astronomia cultural, mas a gente ainda não conhecia o Germano nessa época. A gente estava aprofundando aqui. Aí eu vou passar, então, para Paula, não sei se eu caí, não caí, a internet em toda essa região, gente. O INPE também está sem internet. Tá bem ruim, então eu vou falando no meio aqui sem saber se vocês estão me ouvindo. Então, eu quero passar para a Paula, que vai nos contar um pouco do trabalho dela, com o Orum. Com você, Paula Scamparini. Olá, obrigada, Fabi, pelo convite. Sempre um super prazer. Foi uma aventura fazer a Comuna, assim como aqueles encontros no Capacete também foram encontros que eu organizei por um grupo de pesquisa que eu tenho na Universidade do Rio de Janeiro, né, que se chama Grupo de Pesquisa Arte, Ecologias. E ecologias aí
enfim, um conceito super ampliado que parte de paisagem, que hoje já estamos falando em ecossistema, enfim. E aí foi o primeiro contato, depois fomos para o Comuna e seguimos. E Orum aconteceu no meio disso, que é o projeto que eu vou falar mais hoje. Também agradecer muito aí a companhia, né, o Germano, o Sérgio, é um prazer enorme. E adorei ouvir o Germano, já anotei umas coisas aqui para a gente conversar. Mas, bom, o que eu posso dizer, né? Eu acho que eu tenho, assim, a relação com arte e astronomia é um dos vieses do meu trabalho como artista. Nem sei se eu posso chamar de arte e astronomia, mas ela acontece com mais força com esse trabalho que se chama Orum, que é uma instalação que se transformou, na verdade é uma coisa que está em andamento, e agora eu estou com o pessoal em São Paulo fazendo, isso nem a Fabi sabe, mas fazendo a gente vai tentar fazer o Orum VR, realidade virtual, vamos ver como é que isso acontece, vai ser a primeira na minha vida, nessa mídia nova e louca que eu não conheço muita coisa. Olha lá o Germano, maravilhoso, vai ser meu interlocutor, porque eu não entendo nada, eu acho que eu vou ter um óculos desse uma vez na vida. Mas enfim,